Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ligadinho comigo para mais uma aulinha de radicais, que na real é a primeira aula, né? Primeira aula de radicais, tá? Mas é mais uma aula do canal. Então, vem comigo, vem contigo, vamos nessa. Olha só aqui, ó, radicais, as famosas raízes. Todo mundo ama quando vê uma raiz no exercício, né? Então, vamos lá. Para eu trabalhar com radicais, eu tenho que dominar a parte de potenciação também, ok? Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar o 5 e elevar ao quadrado, a resposta é quanto? 5 ao quadrado é 25. Logo, a raiz quadrada de 25 vai ser quanto? 5, ok? Então é como se fosse o caminho inverso do outro, ok? Então a raiz de 25 eu tenho que ver qual que é o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 25. Ah, é o 5. 5 vezes 5, 25, ok? Então é o caminho contrário aqui da potenciação. Vamos ver outro exemplo, ó. Se eu pegar um valor, qual que é a raiz quadrada de 9? Ó, simples aqui também, 9. Vou pensar, pô, que número que vezes ele mesmo dá 9? É o 3. Se eu fizer 3 vezes o 3, que seria o 3 ao quadrado, né? Ó, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Isso daqui vai ser o 9, ok? Por que isso acontece? Olha só. O quadrado, se tiver dentro da raiz quadrada, por exemplo, ó, se eu tiver aqui, ó, qual que é a raiz quadrada de 16? Olha só, eu sei que 4 vezes 4 dá 16. Então é como se eu tivesse aqui dentro da raiz, ó, o 4 elevado ao quadrado, certo? Isso aqui não é a mesma coisa? Sim, 16 é 4 ao quadrado. Então isso daqui é igualzinho. Só o que acontece, olha só. O quadrado, ele consegue cortar a raiz quadrada. Então, nesse caso, ó, cortou. A resposta aqui deu 4, ok? Então, isso daqui é a raiz quadrada. Eu posso ter outros tipos de raiz. Eu posso ter raiz cúbica, raiz quarta, quinta e assim vai. E ela vai estar automaticamente ligada com o número elevado à terceira potência, à quarta potência, à quinta potência, e assim vai. Um exemplo simples, vou fazer mais aqui embaixo, deixa eu puxar aqui. Beleza. Ó, um outro aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, ó, qual que é a raiz cúbica, 3 aqui, de 64? Complicou um pouquinho agora, né? Raiz cúbica de 64. Eu tenho que ver qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes agora vai dar 64. Então eu tenho que descobrir simplesmente um número que eu não sei qual que se eu multiplicar ele mesmo 3 vezes vai dar quanto? O 64, ok? Vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não dá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Também não dá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, esse valor aqui, o 64, ele é igual a 4 vezes o 4 vezes o 4, que seria 4 ao cubo. Então, eu sei que eu posso trocar o 64 por 4 ao cubo. Logo, a raiz cúbica de 64 é igual à raiz cúbica de 4 ao cubo. E olha o que acontece. O cubo corta com o 3 aqui da raiz. E vai ficar... Opa! E vai ficar só o 4, ok? Cortei a raiz. Beleza? Isso daqui é o básico, tá? A gente vai ter que aprender. Outra coisa, professor, tu só passou pra gente agora alguns valores que a gente já sabe praticamente, né? Que é mais fácil, mais tranquilo. E se eu tiver, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 200? Qual que é a raiz quadrada de 32? Sei lá, um valor assim que eu não sei qual é o valor exato. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer a fatoração do número, tá?
E a gente vai fatorar ele sempre com os números primos, tá? E sempre começando pelo menor que a gente conseguir. Então, um exemplo aqui, ó, bem simples. Qual que é... Deixa eu trocar esse canetão que tá fraquinho. Qual que é a raiz quadrada de 80? Vamos lá, raiz quadrada de 80. Poxa, eu sei que 8 vezes 8 é 64. 9 vezes 9 é 81. Então, olha só, eu sei que o 80 eu não vou ter uma raiz quadrada, não vou ter um valor exato para essa raiz, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Se, por exemplo, fosse uma questão e tivesse isso daqui, ó, uma questão de prova, tu fez uma conta e chegou nessa resposta. Tu ia olhar o gabarito, nunca teria isso daqui na resposta, tá? E teria sim essa raiz, esse radical aqui simplificado. Então, vamos simplificar esse radical. O que a gente tem que fazer, ó? Deixa eu botar o sinalzinho de igual aqui para depois a gente colocar. A gente vai fazer a fatoração do número. Eu vou pegar aqui o 80 e vou fazer uma barrinha aqui do lado. Ficou mais ou menos reto, né? Eu tô ficando bom nisso daqui, ó. Daí agora a gente tem que pegar os números primos. Qual que é o menor número primo? 2, daí o 3, o 5, o 7. Na realidade, tu nem precisa lembrar muito de número primo. É só tu ver qual que é o menor número que eu consigo dividir ele. Tirando 1. Então vamos lá, ó. Número inteiro, né? Começo pelo 2. 80 dividido para 2 é 40. 40, 4 é par, dá por 2 de novo, que vai dar 20. 20 dá para dividir por 2 de novo, que vai dar o 10. O 10 dá para dividir por 2, que vai dar 5. O 5 eu consigo dividir por algum número? Por 2, por 3, por 4? Não. Eu vou ser obrigado a dividir pelo próprio 5. 5 dividido para 5, 1. Cheguei no 1, acabou, ok? O que eu vou fazer agora, ó? Essa é uma raiz quadrada. Vou fazer até um negócio aqui legal, ó. Vamos também descobrir qual que é a raiz cúbica de 80. Qual que é a raiz quarta de 80 e qual que é a raiz quinta de 80, beleza? Vocês vão ver que com isso daqui eu consigo resolver muito rápido tudo isso, tá? Então, olha só. A primeira que eu tenho, eu vou usar essa corzinha laranja, ó. Essa daqui, 80 é raiz quadrada. Então, raiz quadrada não é como se fosse o 2? Então, eu vou pegar os valores iguais desse lado aqui e vou juntar de 2 em 2. Então, ó, o 5 eu posso juntar com o 2? Não, são diferentes. Então, ó, 2 com 2, 2 com 2. O que acontece? Quando eu junto esses dois, ele fica um 2 ao quadrado que cortaria com a minha raiz. Um outro 2 ao quadrado que cortaria com a minha raiz. E o 5 ficaria sozinho dentro da raiz. O que eu gosto de fazer? Eu explico de uma forma que todo mundo entende na sala. É o seguinte, ó. O número que eu consigo juntar, ele fica grande. O número que eu consigo juntar, ele fica grande. O que eu não consigo, ele fica pequeno. Ok? Então, a resposta disso daqui vai ser o seguinte, ó. Vou colocar uma raiz quadrada aqui. Eu sei que o número grande não vai caber na raiz. O pequeno cabe. O grande não cabe. Então, do lado de fora, eu vou ter um 2 e o outro 2 que saíram. E o que eu faço com eles? Eu deixo aqui fora e tudo isso, ó, se multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, é 4 raiz de 5. Então, se fosse uma questão de vestibular que tu chegou em raiz quadrada de 80, a resposta que estaria no gabarito, 4 raiz de 5. Ok? O que eu vou fazer agora? Ó? Vamos ver a raiz cúbica. Como que seria se fosse uma raiz cúbica? Olha, a raiz quadrada é elevada ao quadrado, que é o 2, certo? Então, na raiz cúbica, vai ser um valor elevado ao cubo que eu vou conseguir cortar. Então, em vez de juntar de 2 em 2, eu vou juntar de 3 em 3. Então, olha só. Vou começar aqui por 2, ó. Juntei,
juntei, juntei. Oh, doisão. Esse 2 eu não consegui juntar, esse 5 eu não consegui juntar. Olha só que maneiro. Esse 2 ele consegue sair. Então, antes de botar assim, ó, o que eu já poderia fazer? Ó? Isso daqui vai ficar fora, que ficou grande. E isso daqui, que é o pequeno, vai ficar dentro. Eu já posso multiplicar esses dois, ó. Então, 2 vezes 5 é 10. Então, eu sei que dentro eu vou ter o 10 e fora o 2. Então, aqui a resposta é 2 raiz cúbica de 10. Resolvido. Pode ver que a raiz nunca muda, tá? Raiz cúbica, raiz quadrada. Aqui, ó, vai ser raiz quarta. Então, no caso da raiz quarta, eu vou ter que juntar de 4 em 4, exatamente. Então, ó, vou juntar de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Deu certinho, ó. Um doisão e sobrou um cinquinho. Nesse caso, não vou ter que multiplicar nada. Vai ficar dentro da raiz o 5 e fora o 2. 2 raiz quarta de 5, ok? E a última, por fim, é a raiz quinta de 80. Vamos lá, ó. Vou juntar agora de 5 e 5. Ó, 2, 2, 2, 2, 5. Não deu. Então, olha só, nesse caso aqui, que é raiz quinta, eu teria que juntar de 5 e 5. Só que eu tenho, por acaso, 5 2 iguais aqui? Não, eu tenho só 4. Então, eu não vou conseguir juntar nada. Nesse caso, raiz quinta de 80 é simplesmente raiz quinta de 80. Não tem como eu simplificar. Ok, pessoal? Então, ó, na aula de hoje, a gente aprendeu ali certinho o que seriam as raízes, né? E como fazer a fatoração e a simplificação delas de acordo com o grau ali. Ok? Nas próximas aulas, daí que se você quiser continuar, né, nossos estudos, vai ali no meu canal aqui do YouTube, vai em playlists e vai ter uma ali, radicais. Essa aqui é a primeira aula. Nós teremos agora a próxima aula que fala sobre as operações com as raízes. Multiplicação, divisão, soma, subtração, essas coisas legais também, tá bom? Então, isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Tamo junto. Qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida é só mandar ali embaixo nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês, beleza? Tamo junto.